Olá, bom dia. O programa A Notícia de Frente começando agora, são 6h02. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. Vamos falar sobre senadora Simone Tebet, que oficializa a pré-candidatura. Vamos falar também sobre a CPI na Câmara de Vereadores, que pode apreciar hoje o relatório final. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, bom dia para você, Daniel Petengil. Seja bem-vindo. Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber Lima. E bom dia a você que nos assiste. Essa quinta-feira com um pouco de cara de segunda, mas estamos aí com toda a energia. Vamos lá. Opa, energia é uma palavra muito bem-vinda, viu? Principalmente para você, Kleber Lima, que ficou mais experiente ontem, aniversário. Já que você não ia falar do seu aniversário hoje, já estou aqui, olha, falando para lembrar que ontem foi seu aniversário. Sabe que eu pensei nisso? Ia lembrar os nossos... Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, Daniel Petengil. Ia lembrar os nossos telespectadores que hoje é o primeiro dia depois de um feriado importante em Cuiabá. Aí você já me tirou meu texto. Eu quis furar você. Eu senti que você ia falar. Você captou, né? Bom dia a é. todos. Bom dia especial a você que nos honra com a sua qualificada audiência. Olha, você falou do feriado de ontem, de Imaculada Conceição, que é Virgem Maria. E ontem foi feriado aqui em Cuiabá e não foi feriado lá em Várzea Grande, foi apenas ponto facultativo. O comércio abriu, mas olha, a gente não emplacou não, viu? Os lojistas ontem lá em Várzea Grande estavam meio desanimados, mas havia-se um consenso de que a Black Friday foi um período muito bom para vendas, né? Então as pessoas podem estar esperando um dinheirinho extra aí, 13º salário, para poder gastar um pouquinho mais. Porque assim, a vontade de comprar, gente, essa não vai embora nunca, mas na hora de pagar a conta, o consumidor acaba tendo aquele recuo, viu, Daniel? E aí o pessoal está segurando um pouquinho a carteira aí, mas o feriado também era santo, né? Muita gente não queria saber também de ser apenas um dia mais comercial, não. Muitas pessoas foram à missa, também teve procissão lá na passagem da Conceição, por volta de umas 7 horas da noite, porque lá tem, né, a igreja de Imaculada Conceição, então teve procissão lá, teve a realização também, a celebração de missa. Além desse feriado religioso, o comércio realmente pressiona para aproveitar todos os dias possíveis para conseguir a venda, porque estão realmente comparando com o ano passado, o Natal do ano passado não foi tão assim profícuo igual o desse ano. Tenho até curiosidade para saber como que no final vai ser esse volume de vendas em relação ao ano passado, que eu acho que vai ser muito maior, realmente. E vocês sabiam que tem uma polêmica que envolve aí nosso querido amigo Roberto França com a data de 8 de dezembro, Kleber? Não, me conta essa aí. Você lembra ou não? Pois é, porque eu não era de Cuiabá à época ainda, mas eu fui dar uma olhadinha, pesquisar sobre a data, 8 de dezembro, né? E aí, Cuiabá, praticamente, tá? Tinha a Nossa Senhora Imaculada como uma padroeira também, porque o catolicismo é muito forte aqui em Cuiabá. Só que aí, quando o Roberto França era o prefeito, ele falou, olha, vamos preservar a data, mas sem feriado. E aí, Cuiabá ficou um tempo, alguns anos, sem feriado, no dia 8 de dezembro, por conta do decreto do prefeito, do ex-prefeito Roberto França. Depois, somente depois que ele saiu da administração, é que voltou o feriado. E aí, mas aí muitas críticas, viu? A população queria novamente guardar essa data ainda mais. Ela é muito celebrada na Itália, por exemplo. E aqui, você falou bem, Cuiabá e Várzea Grande, na Baixada toda, na verdade no interior, né, do Brasil, Nossa Senhora da Conceição é muito respeitada, muita gente segue, né, devotada, essa é a palavra. Devoção, né? Que eu quero usar, em vez de idolatrada, que é a que eu usaria. Ela é muito devotada, é uma santa muito presente na vida das pessoas. Muita gente confunde Nossa Senhora da Conceição como uma santa de negros também, né? Mas assim, ela tem uma ligação forte, mas é a Ave Maria. A Senhora da Conceição é a mãe de Deus, a mãe de Jesus. São muitas facetas, né? De disso. Virgem Maria. Agora, tem um detalhe, uma curiosidade para compartilhar com você e com os nossos telespectadores. Você falou da passagem da Conceição. Na verdade, ali chama passagem do Conceição. Não tem nada a ver com a Santa, porque ali era um ponto de travessia do Rio Cuiabá e tinha um canoeiro chamado Seu Conceição. E ele fazia a travessia das pessoas.
Então ficou Passagem do Conceição, né? E aí hoje é chamado Passagem da Conceição. Eu não sabia, Kleber, obrigada, viu? Não sabia mesmo, acho que muita gente também desconhecia. Que dá aqui né? nos fundos com Cuiabá, com Santa Amália ali, Isso, né? Aliás, ali tem um condomínio, né, naquele bairro, chama Canachuê, né? Que é praticamente, devia chamar assim, condomínio dos jornalistas, né? Sim. Porque tem jornalista ali. Eu já moraram ali, Noelma de Oliveira, trabalha aqui no grupo, Márcia Andreola, que trabalhou aqui no grupo, Silvana Ribas, que trabalha aqui no jornal, né? A Vila da Imprensa. Lá, podia se ser, montarem né? uma chapa lá para o sindicato dos jornalistas, não dá para ninguém. Tá certo. Já gente. ganhou. Olha só, agora vamos chamar ao vivo o nosso repórter Antônio Carlos Silva para trazer informações sobre a imunização aqui em Cuiabá. Tem algumas modificações. Vamos então com o Antônio para saber quais são as novidades sobre a vacinação contra a Covid. Bom dia para você, para a sua equipe, Antônio. Bom dia, Luciana, Kleber, Daniel, você acompanha a notícia de frente. Uma das novidades, Luciana, como você já antecipou aí, é a desativação durante 3 dias do posto de vacinação contra a Covid, que funciona no estacionamento da UFMT, no campus Cuiabá, na região do Cochipó. A suspensão é necessária entre hoje e sábado, dia 11, porque as tendas que protegem os vacinadores e as pessoas que recebem as doses precisam ser mudadas de local. Então, nesses 3 dias, fica suspensa a vacinação contra a Covid no campus da UFMT em Cuiabá e será retomada na segunda-feira, dia 13. Para quem estava agendado para receber dose contra o coronavírus na UFMT entre hoje e sábado, pode procurar qualquer um dos 21 postos de vacinação em Cuiabá, localizado inclusive nos bairros. Aliás, hoje, quinta-feira, dia 9, começa a funcionar um novo polo de vacinação contra a Covid na capital. Será no estacionamento da Unic, a Universidade de Cuiabá, na Avenida Beira Rio. Agora, temos ainda até amanhã funcionando mais 2 polos de vacinação. SESI Papa na Morada do Ouro e da Assembleia Legislativa no Complexo Político Administrativo ali ao lado do Parque das Águas. Lembrando que esses 2 polos, SESI Papa e Assembleia, funcionam até amanhã. Depois também serão desativados. Mais informações, cadastro.vacinacuiabá.com.br. Luciana, Kleber, Daniel, é a você que acompanha a notícia de frente. Um ótimo dia. Um ótimo dia para você, Antônio. Bom trabalho, viu? Antônio trazendo as informações aí sobre algumas mudanças da vacinação, só reforçando então que lá na Universidade Federal a vacinação só será retomada a partir de segunda-feira por conta da mudança dos locais das tendas, viu? Mas a imunização, gente, tem fácil acesso para toda a população, não é aí um empecilho não para atrasar o seu processo de imunização. Se a segunda dose estiver em atraso, por favor, coloque em dia. E aí a terceira daqui a pouco vai chegar em grande volume para muitas pessoas a partir de janeiro e também de fevereiro. Viu, Daniel? Essa quantidade toda aí de mais de 20 unidades, né, de imunização facilita o acesso, né? Isso, é importante ressaltar que quem ainda não completou o cronograma vacinal, a segunda dose, ou ainda realmente que não procurou a primeira, os pontos são variados na cidade e não está tendo fila alguma, né? Tem uma possibilidade grande, qualquer horário do dia, você chega lá e tem uma grande facilidade para se imunizar, então só realmente procurar esses 20 pontos e se imunizar, colaborar com todo mundo também, né? É isso aí, porque no momento são 21 unidades em funcionamento. Isso inclui, pelo menos até essa sexta-feira, o SESI Papa, lá o Memorial João Paulo II e também a Assembleia Legislativa. Mas depois esses 2 pontos podem também ser desativados. Kleber, mesmo assim, vamos ter aí um total de 19 unidades para imunização. Vamos lembrar que começamos apenas com 1, então quando a gente fala que tem mais de 15, chega a 19, 21, não dá para dizer que limitou o acesso, né? Porque a demanda diminuiu, né? Não faz sentido também manter tantas unidades ociosas. A
saúde não se resume à pandemia do coronavírus, né? Claro. A gente sabe que tem houve um esforço concentrado em torno da pandemia pela gravidade da doença desconhecida, sem imunidade da população para ela, mas agora que as coisas já começam a se normalizar, redistribuir essa força para atender às outras necessidades aí da Secretaria de Saúde. É importante, assim, a gente salientar que as pessoas que não se vacinaram ainda precisam ir se vacinar. A gente precisa chegar pelo menos aí a 75%, né? Exato. Da população vacinada para garantir a chamada imunidade rebanho, né? A famosa que tentava se fazer lá no começo, né? Da pandemia. Olha só o tempo que está levando para a gente conseguir chegar nesse patamar, quase 2 anos, né? Então, ainda tem a necessidade das pessoas se sensibilizarem, tocarem seu coração, adquirirem consciência, empatia de se vacinar pelo bem do coletivo, da sua família, da comunidade. E falando do coletivo, vai realmente exigir aí consciência da população, porque o Brasil vive um novo embate. Em alguns governadores, a exemplo de João Dória, o João Dória se mostra favorável à criação do passaporte da vacina. E aí o presidente da República não quer o passaporte, assim como outras entidades também, talvez esteja cedendo à pressão desses setores econômicos, e o presidente, nunca foi favorável ao passaporte da vacina, né? Mas esse embate está em discussão. Teve ontem também confusão na Assembleia Legislativa até do Rio de Janeiro por conta dessa discussão do passaporte. E aí aquela medida que se esperava de ter o passaporte não aconteceu no território nacional, e aí o governador Dória está preocupado e disse o seguinte: olha, já então que não vai ter o passaporte da vacina, eu vou exigir pelo menos então nos aeroportos da capital paulista. Porém, ele não tem autonomia para poder estabelecer a exigência desse passaporte, porque o Dória tinha dito o seguinte, Daniel: olha, eu vou dar até o dia 15 para o presidente implantar o passaporte. Se isso não acontecer, eu vou pelo menos exigir o passaporte nos aeroportos, mas também ele precisa de autorização para tal. Mas existe aí uma preocupação, porque quando você chega no aeroporto, a medida que vai ter é 5 dias de quarentena. Os gestores estão numa situação muito complicada por conta dessa diferença aí de visão entre o governo federal e os estados. Eles, principalmente os governadores e os prefeitos, estão sendo levados a tomar essa medida um pouco mais dura, porque justamente não há garantia de fiscalização sobre as pessoas que não são vacinadas e as que têm imunização. Se você liberar totalmente os locais da apresentação do comprovante vacinal, vai dificultar muito a fiscalização realmente, e o uso de máscaras também já foi flexibilizado em quase todo o país. Vai realmente entrar numa situação difícil de se controlar, porque não vai ter fiscalização alguma, né? Com esse contingente populacional, ainda mais agora o verão chegando, vai ter uma procura maior, um movimento turístico que vai aumentar bastante no país. Se não houver nenhum tipo de controle aqui de entrada, de comprovante vacinal, o Brasil corre o risco de acelerar de novo essa pandemia que já recuou bastante, ainda bem, e graças à vacinação. E olha só, gente, os números de passageiros são elevadíssimos. Só no mês de outubro, Kleber Lima, 2,5 milhões de passageiros, 2,5 milhões de passageiros no maior aeroporto do país apenas no mês de outubro. Então, ou seja, um número elevado e coloca em risco, né, o país inteiro, porque qualquer voo, né, que você pega, você acaba tendo conexão em São Paulo. E o que acontece? Às vezes o problema não é apenas com o estrangeiro que vem ao Brasil para passar as festas de ano, férias, etc. Muitas vezes é dos nacionais que estão morando em outros países, que vêm de retorno para o Brasil para visitar familiares, etc. E tal. Como o caso daquela senhora aqui de Várzea Grande, que estava suspeita de ter contraído a variante Ômicron, né? Ômicron. Ela morava fora do Brasil e veio
visitar os familiares. E aí criou todo esse... Inclusive, veio da África mesmo. Essa tensão, veio da África, né? Então, é um assunto que, infelizmente, assim, aeroporto, eu imagino que o governador não tem autonomia, né, para poder legislar sobre os aeroportos, a entrada. Isso tem a ver com legislação federal, diplomacia do país. É uma decisão que está noutra alçada. Ele pode exigir o passaporte no âmbito ali do próprio Estado, né? O Supremo Tribunal Federal, Luciano, você tem informação do que eles tinham dado um prazo de 48 horas, horas. que expirou ontem, né? Expirou ontem. Para o governo federal se posicionar para depois eles poderem agir. Então, a expectativa é que a gente tenha uma regra nacional para o caso. Olha só, vou dar uma olhadinha aqui, ver se a gente tem novas informações, mas até o momento não, viu? Era 48 horas mesmo o prazo que o STF tinha dado para que o governo federal pudesse se posicionar sobre o passaporte. Esse posicionamento, Luciana, também vai influenciar na decisão da Assembleia sobre aquele projeto do passaporte vacinal, local, né? Não, aí local, fica como se fosse um marco, né? Exato. Para todo o país, né? Aí seria uma extensão territorial 100% do país. E enquanto isso, essas discussões acontecem aqui, existe o avanço da variante Ômicron. Pelo menos 60 países já confirmaram a presença desta variante. E a situação começa a preocupar principalmente o Reino Unido e aquelas nações onde o percentual de imunização não é tão elevado. Mas a boa notícia, o que anima muito é a condição de que essa variante não é letal, graças a Deus, né? Então, eu ia te Mas perguntar assim, isso. Até agora não teve óbito, né? não, pelo Causado menos por essa confirmado variante. de óbito com essa variante, não. E a boa informação em relação a isso é que os cientistas estão avaliando que o processo de imunização pode ser responsável por esse enfraquecimento da Ômicron, porque muitas pessoas questionam, né? Aquelas que não querem tomar a vacina, por que eu vou tomar a vacina se tem uma nova variante? Se as pessoas que tomaram a vacina já contraíram a Ômicron, ótimo, contraíram a Ômicron, mas não tem um nível de infecção que pode gerar ao óbito ou a complicação. É uma grande vitória da ciência isso. Mas isso é uma faca de dois legumes, né? Como se diria o Didi Mocó Sonrisal. Porque a pessoa fala assim, não, eu não vou, o que não quer, o negacionista, ele vai arrumar argumento para tudo. Né? Assim, é o que você falou. Ah, não, eu não vou tomar vacina porque era aí, quem tomou pegou a Ômicron. Aí o outro fala assim, ah, mas não morreu. Eu falei, então, se não morre, por que eu vou tomar? Se não mata. Entendeu? E você falou uma coisa importante sobre imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho correta é essa decorrente da vacinação, né? Não é aquela lá atrás, no começo da pandemia. Isso. Não, vamos todos sair para a rua, a gente pega o vírus e aí alguns vão morrer, ou milhares, né? E aí então a população vai conseguir ter a imunidade de rebanho. Foi uma teoria muito genocida essa. Isso vem daí o apelido genocida, né? Porque a vacina é a inoculação também do vírus, né? Sim. De uma forma mais controlada, evidente, né? Para não matar o paciente. Mas é daí que vem o apelido genocida. Olha, até o próprio presidente aqui de um país da África está pedindo aqui um clamor para que a população possa se imunizar, viu? E sabemos que lá a situação da vacina era bem diferente, né? Aqui no Brasil sobram os imunizantes, em outros países mais pobres não tem, as pessoas estão desesperadas pela vacina. Então, por que pode avançar nessas regiões menos favorecidas do nosso planeta? Porque nem todos os países conseguiram os imunizantes. A própria África, de onde foi Saiu detectada a Ômicron, isso. pelo que eu sei, de semanas atrás, o índice de vacinação completa lá não chegava a 10% da população. E lá Muito está baixo. na quarta onda. Olha a diferença. Em uma nação onde a imunização não avançou, já tem a quarta ou quinta onda. Nosso gigante Brasil aqui com 210 milhões, é isso? Estamos na marca de 210 milhões de habitantes, isso. Aí a gente, graças a Deus, nós não tivemos a terceira onda. A imunização chegou e deu um freio na disseminação do vírus. Então, como assim a vacina não é uma resposta? A vacina, sim, é a resposta para a gente enfrentar, né, essa batalha. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar um pouquinho de política, porque ontem teve aí uma nova terceira via se colocando à disposição dos eleitores. Eu estou falando da senadora Simone Tebet.
Mas vamos lembrar aqui, Daniel e Kleber, que apenas a oficialização da pré-candidatura. E é a senadora do MDB, até o momento, pode ser a única mulher a disputar a presidência. Mas tem algo muito importante que chama a atenção. O MDB já disse o seguinte, já sinalizou, olha, não é porque a senadora se colocou como pré-candidata que de fato ela vai disputar as eleições. E por que o partido se posicionou dessa forma? Vamos lembrar que nas eleições presidenciais anteriores, Henrique Meirelles, o ex-ministro, não emplacou. Começou com 3% o Kleber Lima e lá ficou, não avançou. E o MDB não quer passar vergonha de novo nas eleições. E parece que o recado é o seguinte, se a senadora não conseguir pelo menos 10%, das intenções de voto, talvez o MDB não vai encabeçar, não. Exatamente, nas pesquisas. Aí ela já tem uma estratégia, Kleber Lima. Ela já programou inúmeras viagens pelo Brasil todo, para ver se ela consegue crescer aí na intenção de voto e aí o partido chancelar a pré-candidatura. Aí eu te pergunto, MDB, uma mulher, você acredita que ela teve um desempenho, acabou ficando mais conhecida durante os trabalhos da CPI no Senado? Você acredita que ela pode ter, de fato, ser um nome forte para a terceira via? Vamos lembrar aqui de Ciro, que ainda não conseguiu subir. Quem está com 10% hoje da terceira via é apenas Sérgio Moro. Você acha possível ter algum tipo de reviravolta e ela elevar na intenção de voto? Não, eu acho que não é possível. Se o critério é ela fazer 2 dígitos nas pesquisas, já desiste logo, vai ficar mais barato. Eu quero dizer o seguinte, a senadora é um personagem político respeitável, importante. Se não me engano, ela é filha do ex-senador Ramos Tebet, né? Foi um grande senador também, aqui do nosso estado vizinho de Mato Grosso do Sul. Tem uma relação com o agronegócio importante, assim como a atual ministra aí da Agricultura, a Tereza Cristina, né? Sim. É o mesmo nome da cantora de samba lá do Rio, Tereza Cristina? É Tereza Cristina. Nome, né? Mas, assim, tem algumas características nessa história que eu quero ressaltar com os nossos telespectadores. Primeiro, o MDB se especializou em ser um partido de sustentação. Não é um partido que disputa a eleição de presidente. Disputa, sim, como disputou com Meirelles, como disputou com Ulisses, né? E chegou 2 vezes por outros meios, por ser base de sustentação. Chegou com Sarney, que era vice do Tancredo, né? Tancredo Neves. Do que morreu antes de assumir. Foi eleito pelo Congresso Nacional em 85, por via indireta, né? E morreu de diverticulite antes de assumir. Aí assumiu o Sarney. E chegou com o salvador da pátria, né? O Conselho da República, o Michel Temer, né? O Conselho da República foi convocado e se apresentou e resolveu o problema, assim, eficiente, que era vice da Dilma. Então, é uma característica do MDB, um partido que se especializou em fazer boas bancadas para poder ser fundamental, imprescindível na governabilidade. E aí, né, às vezes emplacando um vice ou coisa assim. Segundo, o Mato Grosso do Sul, o agronegócio, embora sejam fundamentalmente importantes para nós, embora tenham um peso na balança comercial brasileira, mas assim, o agronegócio, o peso mesmo, isolado do agronegócio no PIB, é de menos de 15%. Você sabe que o grande contribuinte assim, do PIB nacional é o setor de serviço, né? 70%. E da indústria depois, e que está nos grandes centros. Então, a importância política e econômica, o protagonismo do agronegócio e de regiões assim como Mato Grosso, o Centro-Oeste, é muito pequeno numa discussão de eleição presidencial. O peso é o Sudeste e o Nordeste. Sim. É quem decide as eleições, né? Essa apresentação da senadora Tebet ontem, eu entendo como uma estratégia, como disse o Kleber, do MDB, que é um partido histórico, um partido grande, com grande estatura no Congresso, para estratégias dele, do partido para o ano que vem, para formar uma grande bancada no Congresso, garantir governabilidade
e deixá-la em evidência. Ela ficou bastante em evidência com a CPI do Senado, mas, na minha opinião, a estratégia, o objetivo do MDB para o ano que vem é tentar emplacá-la como uma vice da terceira via, ou na chapa do Dória, na chapa do Moro. Eles vão sentar, estão conversando bastante sobre isso, e eles garantirem uma boa votação e um índice de eleição, de complementação da eleição para o Congresso importante para o ano que vem, né? Ela, como o Kleber disse, é do Mato Grosso do Sul, filha do senador Rames Tebet, e eu também faço um pouco de uma comparação ali, já que estamos falando do estado vizinho. Ela também conseguiu uma evidência um pouco parecida com o do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que também é sul-mato-grossense, né? Além da ministra Tereza Cristina. Também Cristina. é do MDB, não? Ou é do DEM? Ele é do DEM. Mas então, só para complementar, na minha opinião, a estratégia do MDB é continuar a toada que ele segue há muito tempo já, de ter uma bancada forte no Congresso e deixá-la em evidência como uma vice na chapa de terceira via, de repente do Moro ou do Dória. O que é bom, eu não sei se ela está no meio do mandato, não acompanho se ela se acaba o ano que vem. De qualquer maneira, é uma ótima estratégia para ela, né? Para colocá-la em evidência. Aí enfatiza, evidencia a Simone Tebet, e pode ser que isso traga algum dividendo para ela lá. O agronegócio eu quero complementar aqui, que é o seguinte: ele tem uma importância grande, todo mundo quer o apoio do agronegócio, mas para ser vice, como você falou, para ser financiador. Tá certo. Né? E está faltando mulher nas eleições? Porque apenas para presidente, porque apenas no momento a senadora colocou o nome dela. Sabemos, né, que não é culturalmente ter a presença, né, mas com mais peso na disputa presidencial. Mas apenas uma mulher, será que não deve ter alguma surpresa, Kleber Lima? Então, eu acredito que não, infelizmente, porque só o fato de ser mulher não significa que ela vai ter. Eu estou entendendo onde você quer chegar. A maioria do eleitorado brasileiro é feminino, né? Mais de 50%, em torno de quase 51%, né? Formado de mulheres. Mas a mulher não vota na outra mulher só porque ela é mulher, né? Tanto que a gente só teve uma presidente da República no Brasil, na história do Brasil até hoje, que é a Dilma, né? Isso. E que teve muita votação entre homens também. Eu, assim, falando disso aqui essa semana, dos 14 nomes que a Luciana levantou aqui outro dia, que ela fez a pesquisa dela aqui, eu falei o seguinte: nós temos 4 nomes que têm importância política, com algum protagonismo na sucessão do ano que vem, na minha avaliação: Lula, Bolsonaro, Moro e Ciro Gomes. Quando eu digo assim, se a condição da senadora Simone Tebet é fazer os 2 dígitos, mais de 10% nas pesquisas, a dificuldade é imensa, porque olha o Ciro, que está aí remando, já tem um bom tempo e ainda não consegue. Às vezes em alguma pesquisa oscila na margem de erro, né? Mas assim, tanto que o Moro já teria rompido mesmo, ultrapassado, né? O Ciro já com um desempenho melhor. Então não é fácil, quando tem que ser, já chegando. Para esse caso, ainda mais nessa... Porque às vezes acontece, deixa eu melhorar essa afirmação aqui, a gente tem muitos casos de candidatos que saem, largam em desvantagem na pesquisa, mas ele está bem posicionado, está bem conceituado, acaba chegando. Mas eu digo no tempo que ela precisa, que é a convenção. Às vezes, até a convenção, com esse encurtamento da eleição no Brasil, a coisa fica muito fria, né? O conjunto do eleitor vai se dedicar mesmo para a eleição nos pouco mais de 60 dias. Entre as convenções, momento decisivo, que vão 10 de agosto, se não me engano, né? O prazo da convenção, até o primeiro domingo de outubro. Então é muito você tem setembro, outubro, 60 dias a campanha. Tá? Acredito também que o desafio do João Dória é esse, né? De tentar chegar nesses 2 dígitos o quanto antes. Se ele também não se viabilizar, eu creio que ele vai tentar uma composição com o Sérgio Moro para daqui a alguns meses. Ele está bem preocupado com isso, o PSDB também está de olho
as intenções de voto do João Dória, porque ele também, se ele não emplacar, a tendência é que ele se junte. Mas ele não tem humildade não, porque Não tem, se ele não for o principal candidato, duvido que ele vá aceitar ser o coadjuvante dessa história. Ele nasceu protagonista, digamos assim, né? Ele não tem perfil de aceitar mas assim, ser Luciana, um vice, viu? Nesse caso, vamos e convenhamos, qual que é a vantagem de você trocar o governo do estado de São Paulo, o maior estado do Brasil, uma população, uma das maiores populações da América Latina, com uma arrecadação maior do Brasil, uma das maiores do mundo, para ser vice de alguém, para ser candidato a vice de alguém, sem garantia de eleição. Não tem vantagem nenhuma. No caso dele, ainda tem, é mais grave ainda essa situação do desempenho das pesquisas, porque ele precisa tomar a decisão até março. Porque ele precisa se desincompatibilizar se ele for candidato, para ser candidato. E é o que eu estou dizendo, você trocaria, Daniel? Você deixaria de ser o número 1 de São Paulo para ser o número 2 numa chapa que vai ter que enfrentar as urnas ainda? Você largaria, Luciano? Na Palácio Bandeirantes atrai muito, né? Realmente não é de jogar fora. Mãos, né? Mas como você disse, até por conta disso, ele espera um protagonismo, ele espera liderar esse protagonismo. Mas o PSDB ele também está preocupado com as intenções de voto. Né? Tá certo. Olha, gente, eu preciso chamar um rápido intervalo, mas só para lembrar aqui, Ciro, em 2018, teve apenas 12,5% dos final, votos. Né? Chegou. Ficou em terceiro. Voto, né? Em terceiro lugar, mas um terceiro lá embaixo, né? Com 12,5% dos não votos. Não furou a bolha da polarização do Brasil. De jeito nenhum. Então, Ciro não consegue chegar, já está aí remando, já foi candidato, etc. O Moro já chegou ocupando esse lugar. Assim, a terceira via no Brasil tem nome, é Moro. É Moro. Que pode virar segunda. É isso aí, gente. Olha só, eu vou para um rápido intervalo, tem muitas mensagens aqui, na volta eu venho com elas. E agora a gente fica com imagens da Avenida Fernando Correia da Costa, diferente, hein? Do feriado de ontem, movimentação aí nos dois sentidos da pista, são 6h34, a turma toda aí, olha, pegando o volante para chegar ao trabalho. Então, gente, olha, vão com Deus, tenham uma excelente quinta-feira, que seja muito produtiva. Voltamos já já.